Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Quantos visitantes nós temos aqui hoje que estão nos visitando pela primeira vez? Dá um sinal com a sua mão aí. Aleluia. Seja bem-vindo, viu, querido? O Senhor possa te abençoar nesta noite. Mateus capítulo 25. Quem achou, dá um glória. Essa noite é a noite de glória, amém, irmãos? Nós somos um povo pentecostal, aleluia. Mesmo assentado, mas com reverência à palavra, diz o seguinte: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nércias e 5 prudentes. As nércias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis, o noivo, sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nércias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes ao que o vendem e comprai-o. Saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Aleluia. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te louvamos porque foi pago um alto preço, ó Deus, pela nossa vida. Nós te louvamos porque um dia o Senhor olhou para nós e nos escolheu. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos o Espírito Santo, ó Deus amado, que nos consola, que nos confronta, que nos exorta, que nos coloca no colo e nos abençoa. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Nesta noite eu quero falar um pouco, usando essa parábola, sobre a volta de Jesus. É um tema pouco falado, pouco pregado. Nós antigamente falávamos mais sobre isso, mas eu quero nessa noite meditar com os irmãos sobre essa verdade. Existem 2 verdades na palavra que, você crendo ou não, ela vai acontecer. A primeira é o inferno. Você crendo ou não, o inferno existe. Na Bíblia tem mais de 30 referências com relação ao inferno. Se você não acredita ou não, é problema seu, mas que ele existe, ele existe. Outra verdade é com relação à volta de Jesus. Você crendo ou não crendo, ele vai voltar e vai levar a sua noiva. E a igreja de Cristo aguarda esse grande momento do arrebatamento, quando ao abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, os fiéis que morreram ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão transformados nesse dia glorioso. Aleluia! E eu e você vamos estar nesse dia. A volta do Senhor Jesus é a esperança da nossa igreja, é a maior esperança da igreja do Senhor. E é por isso que nós temos que estar vigilantes com relação a isso. O texto em que nós lemos, Jesus fala, ele usa uma parábola das 10 virgens. Nesse texto que lemos, nós encontramos uma profecia em forma de parábola. É conhecido também como o sermão profético, referente à volta de Jesus. E o interessante é que existem 2 aspectos que nós precisamos entender e que está inserido aqui nesta parábola, e tem a ver comigo e com você. Primeiro, de estarmos vigilantes. Mateus capítulo 24, versículo 27 diz o seguinte: porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem.
Eu não sei que hora que ele vem, ele pode vir hoje, ele pode vir amanhã, ele pode vir daqui uma hora, ele pode vir daqui uma semana, mas uma coisa eu tenho certeza, ele virá. E é por isso que eu tenho que estar vigilante, eu tenho que estar preparado para a volta dele. E o segundo aspecto é estar cheio de azeite do Espírito Santo. Lá em Efésios capítulo 5, Paulo escreve dizendo o seguinte: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Eu e você, como cristão, como noiva, nós precisamos estar com nossas lâmpadas, com os nossos cantis, ou melhor dizendo, odres cheios de azeite. Nós temos que estar com o Espírito Santo a cada momento. Eu tenho que ser vigilante e eu tenho que estar com a presença do Espírito Santo na minha vida. Nesta parábola, Cristo ele é apresentado como noivo. Nós estamos acostumados a ver Cristo como um general, nós estamos acostumados a ver Cristo como um vencedor, nós estamos acostumados a ver Ele como um médico dos médicos, nós estamos acostumados a ver Ele como provedor, nós vemos Cristo como tudo, mas muitos não veem Ele como noivo. Eu e você, nós somos a noiva de Cristo. Muitos servem a Jesus com medo do inferno. Muitos servem a Jesus porque ele precisa de alguma coisa. Mas quando eu tenho a revelação que ele é o noivo e ele vai vir buscar a sua noiva, a minha relação com ele muda. Porque eu não sirvo mais ele por aquilo que ele pode me dar, mas eu sirvo a ele por amor. O Senhor está interessado na sua vida. Ele te ama incondicionalmente. O interessante é que essa parábola fala das virgens. E para a gente falar sobre ela, eu tenho que dar um pequeno relato de como era o casamento naquela época. O rapaz, ele se interessava por alguma moça, e ele então ia na casa do pai. E ali ele tratava, eles faziam um contrato matrimonial. E ali também era estipulado o valor por aquela moça, o dote, e não era qualquer valor. O noivo então acertava com o pai da noiva quanto ele iria pagar pela noiva. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: Jesus pagou um alto preço por você, o seu dote já foi pago. E o preço foi preço de sangue, foi preço de cruz. Depois que o noivo acertava então com o pai sobre o dote, sobre o valor, ele então chegava na noiva e falava para ela: olha, prepara, porque eu vou preparar lugar e eu vou voltar para te buscar. Ela não sabia que dia que ele ia voltar, ela não sabia que horas que ele ia voltar, ela não sabia de nada. E qual que era a função da noiva? Preparar o enxoval, preparar a lamparina, porque ele poderia voltar de noite, e se ele voltasse de noite, ela precisava ter a lamparina para seguir ele até a casa do pai ou até a casa que ele tinha arrumado. É nesse contexto que se desenvolve essa parábola. Jesus é o noivo, eu e você, a minha função, a nossa função é estarmos preparados, é encher a nossa lâmpada de azeite, porque a qualquer momento você pode ouvir: eis o noivo. Aleluia. O interessante é que nessa parábola são 10 virgens, 5 Jesus diz que eram prudentes, tinham azeite, tanto na lâmpada como de reserva. 5 eram imprudentes ou nércias, que apenas tinha azeite na lâmpada, mas não tinha de reserva. E um belo dia, elas então ouvem a voz: eis o noivo. As 10 virgens foram surpreendidas pela chegada do noivo, mas 5 estavam preparadas e 5 não. E você sabe o que fez a diferença? O azeite. O azeite é que faz a diferença na minha vida e na sua vida. E o que é que isso aponta para a minha vida e para a sua? Aponta para uma vida vigilante, preparada, santa,
separada para o Senhor. Mas quando é que acontecerão essas coisas? Quais são os sinais da sua vinda? Será que Cristo volta mesmo? Jesus responde todas essas perguntas, e eu te incentivo a você ler o capítulo 24 e 25 de Mateus, porque não tem como eu falar sobre essa parábola, se eu não for lá atrás, no capítulo 24 e 25, aonde Jesus fala sobre a vinda dele, para que eu possa entender isso. Mateus 24, 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Mas eu preciso estar atento. O que aconteceu com aquelas virgens que não estavam preparadas, que não estavam com azeite? Elas sabiam que precisava do azeite, elas sabiam que o noivo ia vir, mas por que elas foram tão relapsas? O que aconteceu com aquelas noivas? E eu quero destacar alguns fatores pelos quais elas não entraram nas núpcias com o noivo. Essas 5 noivas, em primeiro lugar, apontam para mim com uma vida cristã superficial. Eu sei que o noivo vai voltar, mas eu não preparo o azeite. Azeite fala daquilo que é espiritual. Elas viviam como se Cristo, como se o noivo não fosse voltar. Elas não se importavam com a volta do noivo, ou muitas delas talvez achavam que o noivo ia demorar muito para voltar, como alguns cristãos acham que o Senhor vai demorar demais. Não, pastor, esse negócio aí vai demorar muito, eu vou morrer e Jesus não vai voltar. Vida cristã superficial. Não levar azeite suficiente é não prover os elementos espirituais para a vinda do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual hoje? Tem azeite? Ou você está vindo para a igreja para buscar azeite? O azeite ele tem que vir da sua casa para cá, não daqui para lá. Eu tenho que estar preparado, a minha vida não pode ser superficial. Vida cristã superficial é viver uma vida negligente. Negligente à palavra, negligente à oração, negligente às disciplinas espirituais. Superficial, que alimenta mais a carne do que o espírito. E eu me torno apenas um crente de banco ou um crente domingueiro. Eu não tenho compromisso com a palavra, eu não tenho compromisso com a oração, eu não tenho compromisso com nada. Vida cristã superficial. Ei, Jesus está voltando e você pode ficar. Essas 5 noivas nércias, em primeiro lugar, ela aponta para essa vida superficial, essa vida cristã superficial. E é o que mais nós temos visto nos dias atuais, pastor Zé. Crentes que não sabem nada de Bíblia, porque acha que abrir a Bíblia no Salmo 91, no Salmo 23, e em cima da sua estante, vai resolver o problema espiritual da sua vida. Não vai. Eu preciso ter compromisso com o noivo. Em segundo lugar, faltou responsabilidade, porque ela sabia que o noivo ia vir. Imagina você, marca o dia do seu casamento, e no dia do seu casamento, você descobre que a noiva pela qual você vai casar, nem o vestido ela comprou. Ou você, noiva, descobre que o rapaz com o qual você vai casar, nem o terno ele comprou no dia do casamento. O que você vai achar? O que você vai falar? Esse cara está doido, essa mulher está louca, ela não gosta de mim. Faltou responsabilidade. O número 5 na Bíblia indica responsabilidade. Responsabilidade de encher a lâmpada, responsabilidade de preparar o enxoval, responsabilidade de esperar o noivo.
Ei, você não está aqui na terra à toa, você está aqui esperando o seu noivo, e um dia ele virá e vai te buscar. Todas eram iguais, não tinha distinção nenhuma, mas apenas 5 tiveram a responsabilidade de encher a lâmpada. Faltou compromisso com o noivo. Abra sua Bíblia aí comigo, vou ler só apenas esse texto. Êxodo 27, 20. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 27, 20. Quem achou, dá um glória. Diz o seguinte: ordenará aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliva batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Diga comigo, a minha responsabilidade é trazer o azeite. Tem muita gente achando que a responsabilidade do azeite é o louvor que tem que dar. Ah, o louvor hoje não foi bom não. Não foi bom porque você chegou aqui seco. Ah, a palavra hoje não foi boa não. Você assiste Faustão a tarde inteira e quer receber alguma coisa aqui no domingo à noite. Vai receber o quê? Você chegou aqui seco. A responsabilidade de trazer a unção para a igreja é você que tem que trazer o azeite quando você vir. Eu tenho que ter a responsabilidade de prover o azeite. E quando eu entro na igreja com um azeite, qualquer nota que o pastor Evanildo der aqui, eu já estou dando glória. Porque eu trouxe azeite de casa. Vocês estão me entendendo? Diga comigo, a responsabilidade de preparar para o noivo é minha. Faltou preparação. A igreja precisa estar preparada para encontrar com Cristo. Ei, você vai encontrar com Cristo. Posso ouvir um amém? Você vai encontrar com Ele. Porque um dia Ele virá para me buscar e te buscar. No Salmo 24, saindo um pouco aqui, tem 3 versículos que me chamam muita atenção. Abre lá, Salmo 24. Não está no script não, mas eu preciso ler ele. Porque nós gostamos do Salmo 23, mas do 24 às vezes a gente nem percebe. E aí é que está o segredo das coisas. Eu gosto dessas minas, queridos. Salmo 24, versículo 7, diz o seguinte: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ei, essa é a única profecia aqui na terra que vai ser cumprida no céu. Você sabia disso? O povo de Israel, quando saía para a batalha, eles pegavam a arca da aliança e os levitas iam na frente adorando, cantando e guerreando. Quando eles eram vitoriosos nas batalhas, eles voltavam da mesma forma que foram. Os levitas, os sacerdotes, os músicos e a arca, e iam voltando para casa. E quando eles chegavam perto da cidade de Jerusalém, de onde eles estavam, o guarda da porta sabia que o exército tinha voltado, e ele começava a gritar esse versículo que nós falamos: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o soldado respondia: quem é esse o Rei da Glória? Aí o exército inteirinho falava: o Senhor forte e poderoso que me deu vitória na batalha. Aí o soldado perguntava de novo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? E eles respondiam: o Senhor forte e poderoso nas batalhas. Por que ela vai acontecer no céu? Porque quando Jesus levar a sua noiva, Ele vai chegar na porta do céu, e Ele vai fazer a mesma coisa: levantai a porta as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos vão dizer: quem é esse o Rei da Glória? E a igreja vai dizer: o Senhor poderoso, Ele é o Rei da Glória. Aleluia!
eu e você vamos estar lá nesse dia. Aleluia, porque nós somos a noiva de Cristo. Eu preciso estar preparado para a vinda do meu Senhor. Faltou unção individual. Elas tinham azeite apenas na lâmpada, mas não tinha de reserva. Isso aponta que todas eram salvas da perdição, mas não tinha azeite sobrando. Ei, você tem que ter azeite sobrando, irmão. Você tem que ter azeite transbordando na sua vida. Você tem que ter unção transbordando da tua vida para reverberizar na vida das outras pessoas. Você não pode ser um crente seco. Se a sua vida, aonde você chegar, a unção de Deus tem que emanar de você. Azeite. Aleluia. Oh Espírito de Deus, o Senhor está neste lugar. Mas o que é que o noivo espera de mim como noiva? Quando você foi casar, pastor Zé, o que é que você esperou? Eu fiz tanta conjectura com a Marilda de entrar na igreja, vocês não têm ideia. 3 dias antes a gente não dorme, principalmente o homem, não é verdade? Como é que será que ela vai estar? Como é que será que vai ser esse negócio? E quando ela entrar lá, e se eu desmaiar? E se eu não aguentar a emoção? A noiva deve pensar assim, será que ele vai? Que a mulher sempre pensa diferente. Será que ele vai? Ele vai, viu, irmã? Pode ficar tranquila que ele vai. Se ele for homem de Deus, ele vai. Mas o que é que o noivo espera da noiva? O que é que Jesus espera de mim e de você? Você já parou para pensar nisso? Lá em Efésios capítulo 5 diz que o noivo já preparou tudo. Já está tudo preparado para a noiva. Todos os recursos já foram preparados. Tudo já está à disposição da noiva. Mas o que é que ele espera de mim e de você como noiva? Ou será que Jesus não espera nada de mim? Espera sim. Primeira coisa que ele espera de mim e de você: exclusividade. Mas pode dar um glória. Cantares 4:12, eu gosto que tem esse versículo que diz o seguinte: jardim fechado é a minha noiva, fonte selada. Você como noiva de Cristo, ele espera exclusividade. Lá em Isaías capítulo 42:8 diz que o Senhor não reparte a sua glória. Lá em Tiago 4:5 diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você. O Senhor não divide você com ninguém. Ele quer você por inteiro. Você já imaginou você casando, homem, e lá no altar, quando o pastor falar assim, você aceita essa irmã aí? Aí a irmã fala assim, pera aí pastor, deixa eu falar um negócio com ele, ó, eu vou casar com você, mas eu tenho mais 2, tá? O que você ia fazer? O que você ia fazer, irmão? E se você, irmã, ouvisse isso do noivo, ó, eu estou casando com você, mas eu tenho mais 2, você vai ser a 3ª esposa, tá? O que você ia fazer com ele, irmã? Por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem ciúme de você, porque ele quer você por inteiro. Ele não quer te dividir com o pecado, ele não quer dividir você com ninguém, ele não quer dividir você com o mundo. Você é dele, você é propriedade dele, exclusiva dele, comprada com alto preço. Foi pago um alto preço na cruz do Calvário, para que você hoje tivesse o selo de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é daquele crente chuchu, que um dia está na igreja, outro dia está no mundo, um dia eu estou no carnaval, outro dia eu estou em outro lugar, outro dia eu estou lá na Vila Mix, outro dia eu estou em outro lugar, o Espírito Santo está com ciúme de você. Quantos aqui já viu uma mulher bem ciumenta mesmo? Sai de perto. Ei, irmão, sai de perto. Agora imagina o Espírito Santo. Quando você apronta, o que você acha que o Espírito Santo fica? Como?
Quando você peca, como é que você acha que o Espírito Santo fica? Quando você troca as coisas de Deus pelas coisas do mundo, como é que você acha que ele fica? Se você é a propriedade dele. Ah, pastor, esse negócio aí não funciona bem não, porque você sabe, né, eu sou da galera. Você não é da galera não, querido, você é de Deus primeiro, porque você é um projeto, que Deus sentou no trono e formou você, e fez você com um propósito. E o propósito de Deus é te levar para o céu. O inimigo da sua alma que está querendo levar você para outro lugar, mas o Espírito Santo quer levar você para o céu. Quantos aqui, quando faz alguma coisinha errada, lá dentro parece que tem uma coisa que fala, você pisou na bola? Quantos? Você sabe o que é isso? É o Espírito Santo falando para você, você é meu. Eu estou falando para alguém aqui nessa noite, o Senhor te chamou para esse dia, neste lugar, porque Ele quer fazer uma aliança com você. Ele quer colocar um anel no seu dedo e falar, você é minha noiva a partir de hoje. Você é exclusiva minha, eu não te divido com ninguém. A primeira coisa que Deus exige de mim, de você, que o noivo exige, é exclusividade. Propriedade exclusiva de Deus. Pastor, eu sou um zero à esquerda. Não, é propriedade de Deus. O diabo é que está falando que você é um zero à esquerda, mas não. E outra coisa, um zero à esquerda na fração é muita coisa. Quem gosta de fração aí, de matemática? Põe um zero lá para você ver o tamanho da conta que vai dar. Diga comigo assim, eu sou exclusivo de Deus. Diga assim, eu nasci com um propósito, que é morar no céu. Aleluia. Segunda coisa que o noivo espera da noiva, amor pelo noivo. Você casa com alguém que você não ama? Você casou com alguém que você não ama? Alguém aqui casou com um revólver nas costelas do pai da moça? Eu nunca vi isso. Você casou porque você ama. Por que faltou azeite nessas 5 nércias? Porque elas não tinham amor pelo noivo. Oh meu Deus, atitude de não preparar os elementos, fala que eu não amo o noivo como devia. Muitos amam as bênçãos, mas não amam o noivo. Muitos amam o que Deus pode dar, não o que Ele é. Muitos amam da onde Ele pode te tirar, mas não porque Ele é. Porque quem ama tem atitude diferente. Se Deus virasse para você hoje e falasse, a partir de hoje, eu não vou te dar mais nada que você pedir, você serviria Ele ainda? Pensa aí um pouquinho, você serviria Ele ainda? Você estaria todo domingo aqui? Se Ele falar, a partir de hoje, não responda suas orações, não te dou mais nem um grão de arroz, você se vira, você amaria Ele ainda? Nós precisamos sondar as nossas motivações. Será que eu amo o Senhor? Será que eu amo mesmo a palavra? Será que eu amo mesmo o noivo? Ou será que há um interesse por trás? Porque quem ama tem atitudes diferentes. Quando eu namorava com a Marilda, era quebrado igual arroz de quinta. Mas eu dava os meus pulos para poder sair com ela. Ah, não é, pastor? Você também, né? Todo mundo, né? E por que eu fazia isso, irmão? Porque eu amava. Agora, quando eu não amo, eu arrumo desculpas. Ah, hoje não dá para ir na igreja não, está chovendo. Quando você namorava, você ia debaixo de chuva. E eu não ia. Chegava lá igual um pinto molhado, mas ia. Ainda namorado debaixo da chuva ainda, e falar que delícia de chuva. Por quê? Porque você ama. Quem ama está disposto a sacrificar. Quem ama está disposto a caminhar a 2ª milha. Tá ou não tá? Quem ama não está interessado no que o outro tem. Ele quer a pessoa. Quantos aqui são pais? Então você vai entender o que eu vou falar. Você sabe quando o seu filho vai para o seu colo atrás de R$10, sabe ou não sabe?
Quando ele chega todo meloso, ai, meu querido papai, te amo. Fala, quanto que é logo? Fala. A gente não é bobo, gente. Quem sabe? Quanto que é? Aí ele fala o valor, você dá para ele, cadê aquele amor todo? Na verdade ele queria seu bolso. Você acha que Deus não sabe quando você quer o bolso dele? Você acha que Deus não sabe quando você vai nas campanhas de prosperidade e não vai na campanha de oração? Porque só vai para a campanha de oração quem ama. Quem quer o bolso não vai não. Mas Deus também sabe quando você vai para o colo dele, atrás do carinho dele. Eu também sei quando os meus filhos vêm para o meu colo, querendo a minha presença, não o meu bolso. E quando ele vem para o meu colo, querendo a minha presença, eu estou disposto a abrir o bolso para ele. Ele é que não pode ouvir isso. Também que ele não está aqui. Amor incondicional. Você já viu aquela história assim, eu te amo tanto que por você eu moro até debaixo da ponte? Aquilo é mentira, viu, irmãos? Aquilo é conversa fiada, que eu nunca vi ninguém sacrificar tanto. Mas quem ama de verdade está disposto a pagar um preço diferente. Você está disposto a pagar um preço diferente, querido? Por causa do noivo? Terceira coisa que o noivo espera da noiva, ela tem que ser formosa à vista, ela tem que ser bonita. Cantares 2:2 diz o seguinte: qual entre os lírios, tal é a minha amada entre os espinhos. Olha que coisa doida. A noiva de Cristo não só deve mostrar a diferença no mundo, como essa diferença tem que ser radical. E o poeta aqui, ele usa dois extremos, o lírio e os espinhos. Para que isso aponta? O que significa? Significa dizer que quando Jesus vir buscar a sua noiva, essa noiva tem que ser formosa. Nós estamos entendendo aí, dá um glória. Você tem que ser diferente, querido, do mundo. Você não pode ser igual. A noiva ela é bonita, a noiva ela é atraente. Eu lembro quando o marido entrou na igreja, quase que eu dei um desmaio lá na frente. Eu era magro de marré. E aí ela entrou lá, toda graudona, veio. Eita Deus, manto de mistério. Quase falei em língua lá no altar. Porque a bicha estava toda formosa. E a bicha vem assim em câmera lenta. Os homens veem as mulheres entrando na igreja em câmera lenta, igual em filme. E ela nunca chega. Irmãos, aquilo é uma cena que eu não esqueço nunca na minha vida. Aquilo é Deus demais. É a mesma coisa, eu fico vendo Jesus olhando para mim, para você. Você tem que ser formosa, igreja. Você tem que ser atraente aonde você está. Você tem que atrair as pessoas com a sua formosura. Isso fala de caráter, isso fala de vida cristã, isso fala de bom testemunho. Você tem que atrair. Quantos aqui conhecem aquelas pessoas quando falam assim, fulano é crente? Ih, fulano? Ih. Já ouviu isso ou só eu? Por quê? Porque ele não é formoso, pelo contrário, está escandalizando. Nós precisamos ser formosos à vista. Eu tenho que ter um caráter ilibado. Aonde eu chegar, as pessoas, eu tenho que ser desejado. Mike Murdock, ele fala uma frase top demais. Ele diz o seguinte: você tem que ir aonde você é celebrado, não aonde você é tolerado. Não tem nada melhor do que você estar num ambiente onde você é celebrado. A sua presença tem que mexer com o ambiente. A sua presença tem que mexer onde você trabalha. Na sua escola, você tem que ser diferente. Você tem que ser formosa à vista. As pessoas têm que querer estar perto de você. As pessoas têm que querer te seguir. Isso fala de formosura. Nós estamos entendendo, dá um glória. Aleluia.
Quarta coisa que o noivo espera da noiva: ela tem que ser virgem, imaculada, pura. Isso aponta para uma vida cristã sem mistura, separada do pecado. O que mais nós estamos vivendo nesses dias é um cristianismo diluído, aonde tudo se é permitido, aonde pecado virou doença. Pastor, eu tenho um problema. Qual que é o problema? Quando você escuta é pecado. Não é problema não, querido, isso é pecado, tem nome. Isso não é doença, porque agora nós resolvemos jogar tudo na conta das emoções. E aí aquilo que era pecado para mim, agora são as minhas emoções. Ah, pastor, eu estou tão doente emocionalmente. Você precisa de arrepender dos seus pecados. A virgindade a imaculada, pura, fala disso, de um cristianismo sério. Essa semana na empresa, tem uma pessoa lá que está no processo de conversão, e aí ela fica me perguntando: pastor, o que você acha de tatuagem? É pecado ou não é? Eu falei: minha filha, tem tanta coisa para você preocupar, vai preocupar com tatuagem? Eu não jamais faria um em mim, porque eu morro de medo de agulha, então eu estou fora desse negócio. Agora, se você quer fazer tatuagem, pergunta para Deus se é ou não. Quem sou eu para julgar? Você acha que alguém vai deixar de ir para o céu por causa de uma tatuagem? Você acha que Deus é tão mesquinho assim? Ah não, você não pode entrar aqui não, você está tatuado, pode ir embora. Meu Deus! Pastor, eu posso beber uma cerveja ou não? Porque o fulano disse que eu posso. Pergunta para o Espírito Santo se pode ou não. A Bíblia diz que quem me convence do pecado, da justiça e do juízo é quem? Mas nós queremos achar uma brecha para me poder vir do mundo e usufruir tudo do mundo. Eu acho interessante, lá em Êxodo, quando o povo de Israel sai do Egito, e eles começam a caminhar no deserto. E aí o texto diz o seguinte, eu não lembro muito bem qual que é o capítulo. Depois de 45 dias que eles estavam no deserto, eles tiveram fome. E aí todo mundo foi em cima de quem? Moisés. Moisés, você tirou a gente de lá para morrer de fome aqui. Moisés, lá eu comia pepino, aqui não tinha outra coisa para comer não, tinha que ser pepino. Lá eu comia pepino, lá o trem era bonito, lá era assim. Por que que eles gastaram 45 dias para ter fome? Você sabe por quê? Porque todo mundo saiu do Egito com um embornalzinho do lado. Quem lembra da palavra embornal aí? Quem quer dar roça igual eu? Lembra do embornal? Você enchia a capanguinha de embornal? Foi eles que inventaram a matula, não foi mineiro não, viu? Foi o povo de Israel. Porque todo mundo saiu com a matulinha. E durante a caminhada, o que é que eles iam fazendo? Comendo. Eu sou filho de mineiro. Meu pai, para ir em Brasília, preparava uma matula que parecia que a gente ia andar 2.000 quilômetros. Porque tinha que parar para comer a matula. Eles tiveram fome depois que a matula acabou. Enquanto a comida do Egito não acabou, não veio o maná do céu. Ou seja, enquanto você estiver comendo comida do Egito, você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. Tem muita gente que tem 30 anos de igreja, mas até hoje está comendo comida do Egito. Até hoje está comendo comida do mundo. Ei, você precisa ser virgem imaculada. O Senhor não vai buscar uma noiva misturada, suja. Imagina você chegando no altar e a sua noiva está toda suja, o vestido tudo cheio de barro. O que é que você vai pensar dela? Como é que estão as suas vestes? Pergunta para o irmão que está do seu lado, como é que estão as suas vestes? Para terminar, a última coisa que o noivo espera da noiva, a noiva tem que ter santidade. Isso aponta para o óleo, para a unção do Espírito. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, a unção, o azeite.
E isso era real, palpável. Da mesma forma como Eliseu fez multiplicar o azeite na viúva, e o azeite só parou porque acabou as vasilhas. O azeite, ele é sem fim, ele não tem fim. Você pode receber ele todos os dias, todas as horas na sua vida, mas você precisa levar uma vida de santidade ao Senhor. Santo significa separado. Separado para Deus. Você é separado para Deus? Como é que está o seu nível de óleo? Como é que está o seu nível de azeite, meu querido? Se o Senhor voltar amanhã, Ele vai te encontrar como nécia, como prudente. Ele vai encontrar azeite na sua botija, ou você vai ficar querendo, batendo na porta e falando: Senhor, Senhor, abre a porta. Ele já providenciou o azeite para você. Hoje nós temos o Espírito Santo, e você pode comprar esse azeite todos os dias, todas as horas, na sua casa, onde você estiver, porque já foi disponível para você esse azeite, e ele é de graça. Aleluia! O céu é o meu destino e o seu destino. Para de pensar nas coisas terrenas e começa a pensar nas coisas do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. A Bíblia diz que a nossa vida é um piscar de olhos. Quem aqui tem acima de 50 igual eu? Deixa eu falar uma triste notícia para você. Nós temos mais passado do que futuro, viu? Isso é fato. Fato. Talvez algum chegue a 100 aí, mas vai ser a reboque. Nós temos mais passado do que futuro. Muitas vezes nós investimos mais nosso tempo nas coisas terrenas do que nas coisas celestiais, que são eternas. Comece a investir no reino. Comece a investir na glória, para onde você vai. Comece a investir na sua vida espiritual. Comece a tirar tempo para orar, para consagrar, para conhecer as Escrituras, para ter uma vida santa, separada do Senhor. Você que não acredita no que eu estou falando, faça um teste com o Espírito Santo, peça a Ele para falar com você, e a sua vida vai mudar, você vai ver que vai mudar, porque Ele não abre mão de você, você é a noiva querida. Deixa eu falar uma coisa para você, o diabo não tem poder de tocar num fio de cabelo da sua cabeça, se Deus não permitir. Sabe por quê? Porque você foi comprado com alto preço. Foi preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Se você fosse a única pessoa da face da terra, Ele teria morrido por você da mesma forma. Fique de pé, eu quero orar com você. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite, antes de encerrar essa palavra. Como é que está o seu nível de azeite? Como é que está o nível de óleo aí da sua vida? Como é que está a sua vida espiritual? Ou talvez você é daqueles que só fica lembrando do que aconteceu no passado. Ah, pastor, antigamente eu era tão abençoado. Quantos aqui foram batizados no Espírito Santo? Levanta sua mão. Há quanto tempo faz que você não fala em língua, irmão? Quanto tempo? Há quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo? Até quanto tempo faz que você vem para a igreja e você não se derrama diante do Senhor? Muitas vezes você se derrama diante dos problemas, diante das lutas, mas diante do Senhor você não se derrama. O Senhor quer encher a sua botija nessa noite. O Senhor quer renovar a sua vida nessa noite. O Senhor quer renovar a tua unção nessa noite. O Senhor quer renovar aquela experiência que você teve. Hoje é diferente, Ele tem um azeite novo para você. E o Espírito Santo de Deus está aqui. Vem, compra dele, compra dele. Ele está aqui nesta noite para encher a tua candeia, para encher a tua lâmpada, para renovar e restaurar a tua vida, para que você viva uma vida acima da média. A vida cristã tem que ser uma vida acima da média, porque nós temos o Espírito Santo em nós. Aleluia! Comece a adorar a Ele nessa noite. Comece a adorar a Ele nessa noite. Não deixe que nada impeça você de se aproximar de Deus, do Espírito Santo. Se é pecado, confesse. O sangue já foi liberado para mim e para você. Aleluia!
Aleluia. Fale com Ele. Se ao teu lado estou, seguro em tua Oh, Espírito de Deus, Senhor, enche a tua igreja nessa noite. Senhor, sopra nessa igreja nessa noite. Sopra sobre o teu povo nessa noite. Em nome de Jesus, Espírito de Deus.